Apocalipse 5. Eu vou ler aqui só os primeiros 5 versículos. Depois a gente vê o resto. Diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 5 é um dos capítulos mais lindos do Apocalipse, na minha opinião. Ele é uma continuação da visão que João teve, que foi registrada no capítulo 4. É o mesmo ambiente, é uma continuação da visão que a gente estudou no domingo. Só que nós vemos no capítulo 4 que na visão foi dado uma ênfase na pessoa do Pai, sentado no trono, e ali recebendo a adoração dos anjos, como sendo Deus Criador, ali recebendo toda a glória e honra que lhe é devida. E agora no capítulo 5 a visão continua. A mesma visão, no mesmo ambiente no céu, ali na sala do trono de Deus, ali junto com os 24 anciãos, os 4 seres viventes e o Pai sentado no trono, só que vai ser apresentado mais uma pessoa na visão, que nós vamos ver que é a pessoa de Jesus Cristo, que aparece também aqui no relato. E aí nós vamos compreender o porquê que Jesus foi introduzido aqui no primeiro versículo. Ele começa dizendo: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, na mão direita do Pai tinha um livro. Esse livro não era um livro como os livros que a gente conhece hoje, certo? Ali era um rolo, um pergaminho. E ele era escrito por dentro e por fora, ou seja, dos 2 lados. E ali estava enrolado esse pergaminho na mão direita do Pai. Por que na mão direita? A mão direita, ela dá uma ideia de autoridade. Por isso que fala que o livro estava na mão direita do Pai, para mostrar que o Pai tinha ali autoridade sobre esse livro e sobre tudo que ele significa, certo? E esse livro estava selado. O que significa isso? Esse selo, ele era usado ali naquela época no Império Romano, feito de cera. Ele era colocado em algo para lacrar algum documento, alguma carta, um livro. No caso aqui, esse rolo, ele estava lacrado com esses 7 selos. Ele não podia ser aberto. Seu conteúdo estava ali fechado, lacrado de maneira muito grande, muito segura, com 7 selos, como diz o texto aqui. E aí nós vemos no versículo 2 que vai acontecer o seguinte: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo, Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então esse anjo começa a proclamar em grande voz para toda a terra, para quem pudesse ouvir em todo o mundo, falando quem é digno de abrir o livro, fazendo uma pergunta.
quem é que tem autoridade de abrir o livro? Quem é que vai poder abrir esse livro? Já adiantando aqui, para a gente poder compreender, o que significa esse livro? Nós vamos perceber, principalmente pelo capítulo 6, que vai relatar o que acontece quando esses selos são abertos. O capítulo 6 vai relatar isso. Nós não vamos estudar ele hoje, mas é só para os irmãos entenderem. E nós vamos ver pelos acontecimentos que são relatados ali, que esse livro se refere aos desígnios de Deus, os propósitos de Deus para o tempo do fim, para o período que fica entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio à Terra a primeira vez, e a sua segunda vinda, os últimos dias. Então, esses acontecimentos dos últimos dias, que foram decretados por Deus, podemos dizer assim, ou de maneira ativa ou permissiva, mas tudo acontece pelo querer de Deus, quer seja Ele fazendo isso ativamente ou simplesmente permitindo por algum propósito, tudo isso que viria a acontecer estava registrado nesse livro. Então o anjo fica perguntando quem é digno de abrir o livro, porque para abrir o livro tinha que ter autoridade, não era qualquer pessoa que podia chegar lá e abrir aquele livro e quebrar os selos. E um sinal disso é que o livro estava na mão de Deus, na mão direita do Pai. Ele é quem segurava o livro, falando ali da importância que esse livro tinha, justamente por serem os seus desígnios para os últimos dias. E aí nós vemos no versículo 3, que diz o seguinte: ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então olha que interessante, o anjo proclamou em alta voz, fazendo essa pergunta, e não houve uma pessoa sequer, nem um ser, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém tinha autoridade de abrir esse livro. E mais, ninguém podia nem olhar para ele. Era algo tão glorioso, tão profundo, assim, maravilhoso, que ninguém podia sequer nem olhar, conseguia nem chegar perto do livro, quanto mais pegar o livro para poder abrir. Era algo que tinha que ser alguém com uma autoridade gigantesca para poder abrir esse livro. Então ninguém podia abrir o livro. E aí o que acontece? Nós vemos aqui o versículo 4. Aqui João falando, ele diz: e eu chorava muito. Lembra que João estava ali em espírito, tendo toda aquela visão, estava vendo tudo acontecendo. Ele viu toda a cena do anjo proclamando e não aparece ninguém para abrir o livro. E ele percebeu a importância que o livro tinha. Precisava ser aberto. Ele entendeu que aquilo ali tinha um significado muito grande, que alguém tinha que abrir o livro. Por isso que ele começou a chorar muito. Veja que ele ficou extremamente emocionado e perturbado com aquela situação de ver que ninguém conseguia abrir, nem sequer olhar para o livro. E ele diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí, o que acontece? Um dos anciãos, que a gente já estudou sobre eles no capítulo 4, um dos anciãos me disse: não chores. E aí ele vai dizer por quê que ele não devia chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o anjo aqui, um dos anciãos, vai responder para João: João, não chore, fique tranquilo. Por quê? Porque existe alguém que podia abrir o livro. E quem era essa pessoa? Aí agora que
a visão começa a falar de Jesus. E perceba que ele não usa o nome Jesus, mas dá 3 descrições aqui de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi e ele é aquele que venceu. Com essas descrições, nós sabemos claramente que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Por que o leão da tribo de Judá? Leão da tribo de Judá era um título já muito antigo para o Messias. O povo de Israel conhecia o Messias como sendo o leão da tribo de Judá. E por quê? Por causa de um texto que está lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10. É um texto quando Jacó, não sei se você lembra, quando ele abençoa os seus filhos, quando ele vai abençoar Judá, ele diz que Judá era um leãozinho e que o cetro não ia se apartar da sua casa. Ou seja, dali viria toda a linhagem real de Israel, os reis de Israel. E pelo fato de ter dito que Judá era um leãozinho, e aí ficou atrelado a isso o costume de se chamar o Messias que viria da tribo de Judá como um leão da tribo de Judá. Então é por isso que se refere a ele dessa maneira. E quando fala da raiz de Davi, é outro título messiânico também. Lá em Isaías 11, do 1 ao 10, fala sobre isso, de um renovo que viria, um descendente de Davi. E por que fala raiz de Davi? Porque tanto Davi quanto os seus descendentes reais não existiam mais. Ficou só a raiz, mas daquela raiz ali surgiu um novo rei, como foi prometido, como foi profetizado, que da casa de Davi, da família de Davi, viria alguém que iria reinar, e que o seu reino seria eterno, nunca teria fim. Isso foi profetizado a respeito de Jesus, é por isso que ele é a raiz de Davi. E diz mais, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, por que Jesus é aquele que tem autoridade para poder abrir esse livro? Porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ou seja, ele é o Messias esperado, aguardado, e não apenas isso. Ele não simplesmente é o Messias, mas ele fez tudo o que ele deveria fazer. Ele cumpriu tudo aquilo que estava designado para ele realizar. Ele venceu. Venceu quem? Venceu o quê? Ele venceu o pecado. Nós vemos isso nas Escrituras. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai demorar muito. Mas Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu o mundo, como ele mesmo disse. Como foi que ele fez isso? Através da sua morte e ressurreição. Ele venceu todos os seus inimigos, e a Bíblia até diz que o último inimigo a ser vencido de maneira total e completa vai ser a morte. Então ele venceu ali, começou a vencer na cruz, venceu na sua ressurreição, e ele subiu aos céus glorificado. Nós vemos isso nos textos dos evangelhos, que Jesus subiu glorificado ao céu, vitorioso, e assentou-se à destra de Deus, assentou-se à destra da majestade. E lá em Coríntios até diz: convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus agora está reinando no céu. Ele assentou-se à destra de Deus e ele é rei. Ele reina. E ali ele vai reinar até o dia da sua volta, da sua segunda vinda, quando lá em 1 Coríntios diz que ele entregará o seu reino ao seu Deus e Pai, que será tudo em todos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser verificar depois.
Então, meus irmãos, Jesus, ele venceu. Nós vemos lá em Mateus 28, 18, que Jesus disse assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Jesus, ele sofreu o seguinte processo: ele esvaziou-se a si mesmo, ele se humilhou, tomou a forma humana, foi humilhado até a morte de cruz, como diz lá em Filipenses, mas ele foi exaltado, e a Bíblia diz até que todo joelho se dobrará diante dele, porque agora ele tem toda a autoridade. Quando ele foi erguido da morte, ressuscitou, subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus, toda a autoridade foi passada do Pai para ele. No momento agora, ele reina, toda a autoridade está sobre ele. É por isso que nós vemos aqui, nesse capítulo 5, está relatando exatamente isso, irmãos. O que está relatando aqui nesse capítulo 5 é o fato da pessoa de Cristo estar ali no trono de Deus, junto com o Pai, e tendo toda a autoridade. Porque você lembra que a gente viu aqui a respeito do livro, que está na mão direita do Pai, significando autoridade, e ninguém podia abrir esse livro. Só que Jesus, por causa da autoridade que ele tem, da sua vitória, ele tem autoridade para abrir esse livro. Louvado seja o Senhor por isso. É exatamente o que a gente vai ver aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Por que ele estava de pé? Porque ele ia agir, ele ia tomar uma atitude, ia fazer algo, é o que a gente vai ver aqui. E descreve aqui algo a respeito dele. Diz que ele é um cordeiro como tendo sido morto. Nós vemos aqui mais uma descrição a respeito de Jesus. Quando fala de leão, fala de força, de autoridade, aquele que reina. O leão é o rei entre os animais. E essa figura é utilizada para Cristo nesse sentido, daquele que reina, que tem força, poder, autoridade, que governa. Mas aqui nesse momento, é falado dele como um cordeiro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é o leão, interessante, ele também é o cordeiro. Por quê? Porque ele foi como um cordeiro mudo, a Bíblia fala, levado para o matadouro. Ele foi manso ali, tranquilo, entregou-se a si mesmo para morrer como sacrifício por nós. Então ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeirinho de Deus que foi levado para o matadouro, mudo, sem falar nada, aceitando sofrer a morte por nós. E diz algo interessante aqui: como tendo sido morto. Por quê? Porque ele não estava mais morto, ele agora está vivo. Só que mostra claramente, dá para ver na visão aqui, que dava para perceber que ele tinha sido morto. Provavelmente havia sinais nele que indicavam que ele havia morrido, mas agora ele estava vivo, certo? E diz mais, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Chifre, irmãos, para a gente poder compreender, na Bíblia, a palavra chifre tem um sentido de poder, certo? No hebraico, inclusive, a palavra para poder é a mesma palavra de chifre. E 7 chifres significa poder total, poder pleno, poder máximo. Então, quando fala que ele tinha 7 chifres, é porque ele tem todo o poder, toda a autoridade. É como o texto que eu citei lá de Mateus, quando ele mesmo diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que diz que ele tem 7 chifres.
7 olhos que diz aqui que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já estudamos sobre isso, aqui é uma referência ao Espírito Santo. E quando fala que foram enviados por toda a terra, aqui, juntando tudo aqui da visão, o sentido é que o Espírito Santo tem conhecimento de tudo. Ele tem conhecimento perfeito de tudo que acontece. Está vendo tudo. E ele foi enviado por toda a terra. Aqui é uma referência ao envio do Espírito Santo. Que quando Jesus ressuscitou, você deve lembrar que ele disse que ele ia para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo. E é isso que esse texto está relatando também. Que ele foi enviado por toda a terra. Nós estamos vendo nesse momento aqui na terra o ministério do Espírito agindo no mundo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, habitando em nós, nos santificando, nos purificando, nos renovando a cada dia. Então veja que interessante agora o versículo 7. Veja o que vai dizer. Veio, pois, o Cordeiro, certo? E tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha que interessante. João vê na cena, ele vai e ele toma o livro da mão direita do Pai. Veja que há um detalhe interessante aqui no texto. Não diz que o livro foi dado a ele. Ele chega lá e pega o livro da mão do Pai. Veja que ninguém podia nem olhar para o livro. Mas ele chega lá e ele pega o livro da mão do Pai. Isso é para mostrar o quê? Não uma intenção de brutalidade, de ignorância, como a gente fala aqui no Ceará, de chegar lá e me dê esse livro aí. Não foi nesse sentido, de maneira nenhuma. Foi no sentido de mostrar que ele tinha toda a autoridade, que ninguém tinha, de chegar lá, pegar o livro para poder abrir e assim todos os acontecimentos que estavam registrados naquele livro começarem a acontecer. Ele tinha autoridade, é por isso que ele faz isso. Ele chega lá e toma o livro. E no momento que ele toma o livro, olha só o que acontece, versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os seres celestiais, esses 4 seres viventes, e os anciãos, para quem não veio domingo, aqui são anjos, certo? Os anciãos aqui, eles são anjos representando o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e os 4 seres viventes representando toda a criação de Deus, que está ali diante do trono. São querubins ou serafins, anjos que estão ali perto do trono de Deus em adoração. E esses seres celestiais, no momento que Jesus toma o livro, olha, foi uma cena tão importante, tão relevante isso que aconteceu aqui, que todos eles imediatamente se prostram em adoração diante do Cordeiro. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. Jesus, ele é divino, ele é Deus, tão Deus quanto a pessoa do Pai. Mas como nós sabemos, não é que há 3 deuses. A Trindade não são 3 deuses, mas é um Deus só, em 3 pessoas. Cada uma das pessoas, você pode afirmar que é divina. Então Jesus, ele é Deus, assim como o Pai é. E é por isso que ele está sendo adorado aqui. Adorado do mesmo jeito que o Pai foi adorado. Veja, irmãos, que toda a cena é para mostrar a posição divina de autoridade de Jesus. Porque veja que o livro estava o tempo todo na mão de quem? Na mão de Deus. E ninguém podia chegar perto. Então, para poder pegar esse livro, tinha que ser alguém como Deus. Então, quem foi que pegou o livro?
a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que é Deus e que toda a autoridade foi passada para ele. Aqui é como se o Pai estivesse dizendo: pegue o livro, agora é contigo essa missão aqui de fazer tudo isso acontecer e vir a existir e se tornar realidade no mundo. Foi isso que estava acontecendo. Então nós estamos aqui, irmãos, vendo essa cena no céu. É uma cena de glorificação de Jesus. Jesus subiu glorificado e lá no céu ele recebe toda essa honra, toda essa glória. Como eu disse na pregação passada, tem pessoas que acham que isso aqui começa a acontecer quando for começar a grande tribulação. Mas, pelo que nós estamos estudando aqui, que historicamente aconteceu, nós vemos que faz muito mais sentido isso aqui ter acontecido assim que Jesus ressuscita e sobe para o céu glorificado. E aí começa a se desenrolar todos os acontecimentos do fim depois que ele toma o livro da mão do Pai. E nós vamos ver, como eu disse, só lembrando, nós vamos ver quando os selos forem abertos, no capítulo 6, você vai poder perceber que esses acontecimentos são coisas que já começaram a acontecer. Não são coisas referentes apenas à grande tribulação. São coisas que já começaram a acontecer desde a primeira vinda de Jesus. Jesus ele falou lá em Mateus 24, do princípio das dores. E quando a gente estiver estudando o capítulo 6, você vai ver a semelhança entre o que Jesus falou ali e o que é relatado aqui na abertura desses selos. Você vê que o primeiro selo já fala do cavaleiro branco. E aí quem pensa que aqui está falando do período da grande tribulação, vai achar que aqui está falando do anticristo. Mas eu creio, juntamente com muitos outros comentaristas do Apocalipse, que aqui é a própria pessoa de Jesus, vencendo através da igreja, da pregação do Evangelho, que começa a acontecer depois que Jesus sobe ao céu e manda o Espírito Santo e diz: pregue o Evangelho a toda criatura. E aí o cavaleiro branco simboliza isso, essa vitória de Cristo por meio da pregação do Evangelho, que começou a acontecer imediatamente depois da sua ressurreição. E só um detalhe aqui: o branco sempre simboliza pureza, santidade. É até estranho alguém atribuir essa pessoa aqui ao anticristo, porque no Apocalipse branco é pureza, é santidade, está relacionado a Deus. Então eu só estou citando isso para que você possa entender em que momento da história foi que aconteceu essa visão. A que momento ela se refere? Não é algo que vai acontecer lá antes da grande tribulação. É algo que já aconteceu depois da subida de Jesus ao céu. Então nós vemos aqui que cada um deles tinha harpa, tinha taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso aqui simboliza, como o próprio texto explica, né, as orações dos santos, dando a entender o quê? Que as nossas orações estão diante de Deus. Deus está ouvindo as nossas orações. Isso aqui é uma mensagem de consolo para a igreja, irmãos. Para que a igreja soubesse que todas as suas orações que têm sido feitas por livramento, por vitória, para que Deus cumpra os seus propósitos, para que Deus possa enviar os seus juízos, julgar tudo, restaurar todas as coisas, que Jesus volte logo, que é a grande esperança da igreja. Todas essas orações que a igreja tem feito estão ali diante do trono de Deus. É isso que a passagem está querendo mostrar. É uma mensagem para consolar aquela igreja sofrida,
perseguida, martirizada, que tanto estava sofrendo nas mãos do Império Romano, eles precisavam saber que o seu clamor estava chegando aos céus. Deus estava ouvindo, as suas orações estavam ali diante de Deus. E esse acontecimento aqui, de Jesus pegando o livro para abrir os selos, é para mostrar exatamente isso, que Deus está ouvindo as orações e Ele vai agir na história. Ele vai agir para realizar os seus propósitos. Não era o imperador que estava no controle, não era o imperador que estava dominando, era Deus. Toda essa cena celestial, irmãos, a gente precisa compreender. Era uma maneira de Deus dizer para o seu povo: eu estou aqui no céu, estou reinando, meu filho está aqui glorificado, ele tem toda a autoridade, ele vai fazer tudo que lhe apraz, tudo aquilo que está determinado vai acontecer, suas orações estão sendo ouvidas, não se preocupem, vocês vão vencer, vocês vão triunfar, vocês são o meu povo, eu estou cuidando de vocês. Era isso que Deus estava querendo dizer com toda essa visão, para que a sua igreja fosse confortada, consolada diante do sofrimento. Essa mensagem é para nós. Vamos continuar aqui. Versículo 9. Essa parte aqui vai ser mais rápida. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por que ele é digno? Ele vai dizer que, mais uma vez eles vão destacar: porque foste morto, e com o teu sangue, ou seja, por causa do teu sacrifício redentor, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa parte não é tão difícil de entender. Por que está falando que Jesus é digno? Porque ele morreu e ressuscitou, e com o seu sacrifício ele nos comprou a sua igreja, que são pessoas que vêm de toda parte da terra, de toda tribo, língua e nação. As pessoas de todos os povos foram compradas pelo sacrifício de Jesus. O que significa isso? Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. Pagou o preço a Deus. Não foi ao diabo, viu? Tem gente ensinando por aí que Jesus pagou para o diabo para ele poder nos libertar e a gente ser salvo. Jesus não devia nada ao diabo, ele pagou a Deus o sacrifício que a justiça de Deus requeria, sacrifício perfeito e santo. E aí o que? Ele nos comprou. Nós agora somos dele, seu povo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos redimidos. É isso que a palavra redenção significa. Ser comprado por um preço. Foi isso que Jesus fez por nós. E é por causa disso que ele é digno de abrir o livro. E ele nos constituiu um reino. Nós fazemos parte de um reino. Olha, Jesus, ele é rei. Ele já reina. E nós já reinamos com ele. Ainda não na plenitude de como vai ser. Mas nós já somos cidadãos desse reino. Do reino de Deus. Nós já reinamos com ele. E ele nos constituiu também sacerdotes. Qual é o sentido de sacerdotes? Pessoas que podem oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifício de quê? De louvor, de adoração. É isso que fala lá em Hebreus. Nós somos sacerdotes de Deus. E reinarão sobre a terra. Aqui é uma promessa que vai se cumprir. Quando que vai se cumprir? Aí depende da linha de pensamento escatológica da pessoa. Eu gosto de falar aqui as duas visões para que você entenda quais são os pensamentos que são ensinados, certo?
Tem gente que acha que quando fala que a gente vai reinar sobre a terra com Cristo, está falando do milênio, literal aqui de 1000 anos sobre a terra. Tem muita gente que tem essa visão. Mas existe outra visão de que esse reinado de Cristo aqui está se referindo principalmente ao reinado celestial, na eternidade, no novos céus e nova terra. É onde nós estaremos reinando com Ele, reinando com Deus. Essa particularmente é a minha opinião, certo? Quando a gente chegar mais na frente que for falar sobre os textos que falam sobre essa questão de milênio, a gente vai entender melhor isso. Então, continuando, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Olha que a cena da adoração vai aumentando. Começou com os 24 anciãos e com os 4 seres viventes. Agora, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Imagine que coisa gloriosa, irmãos. Todos os anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, incontáveis. Anjos que não dava nem para contar, muitos, milhões, ali ao redor do trono. E o que eles estavam fazendo? Proclamando em grande voz, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Tudo aquilo que é dado a Deus, ao Pai, eles proclamam aqui que Jesus é digno de receber também. Então ouvi que toda criatura, agora aqui se estende para toda a criação, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono, ou seja, a pessoa do Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Olha que cena gloriosa, Deus. Que coisa maravilhosa. Um dia, preste atenção nisso. Aqui a gente só fica imaginando, né? Como foi isso? Um dia nós vamos participar dessa cena, irmãos. Nós vamos estar nessa cena. Sabe, é isso que é mais glorioso. Nós que não somos dignos, que não merecemos, mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Um dia nós estaremos aqui. Essa cena aqui, falando de toda criatura, está relatando algo que João viu aqui numa visão, mas que um dia será algo que vai acontecer ali fisicamente, onde nós, toda a criação, todos os seres estarão ali diante de Deus com os anjos, adorando ao Senhor. Um dia eu e você estaremos participando disso. E é isso que nós devemos ansiar como igreja. Era isso que Deus estava querendo dizer para o seu povo: olha, isso aqui é o futuro de vocês. Isso aqui é o futuro de vocês. Um dia vocês vão estar vivenciando isso aqui na minha presença. Então tenham calma, esperem. Era isso que Deus estava querendo dizer. E eu não entendo, irmãos, como é que alguém... Não consigo entender. Como é que alguém diz que Jesus não é Deus? Como é que alguém ensina uma doutrina dessa? Eu não consigo entender. E ainda tem crente, às vezes, se deixando levar pelos testemunhos de Jeová, e ficam ensinando isso. Que Jesus não é Deus, que foi um ser criado, que é um Deus... Ou quando eles dizem que Jesus é Deus, diz que Jesus é um Deus inferior. Como é que Jesus é um Deus inferior? Da onde que você vê inferioridade aqui? Ele está junto com o Pai, recebendo todo o louvor, toda a glória, toda a honra está sendo dada a Ele aqui. E Ele é digno. Ele não está aqui de penetra.
como alguém que estava usurpando, tomando alguma coisa que não era dele. Ele está recebendo porque ele é digno de receber toda a adoração junto com o Pai. Então, quando alguém bater na sua porta aí para ensinar heresia, mostre só esse texto aqui para ele. E aí deixa ele ficar doido para entender isso aqui, que ele não vai conseguir entender nem responder nada. Você mostra só esse texto aqui para ele e diz: olha, você vai para casa e aí pensa sobre isso aqui, para você poder entender quem é Jesus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Na próxima mensagem, nós vamos ver o que acontece quando os selos começarem a ser abertos. E aí vai começar a se desenrolar os acontecimentos do fim, e nós vamos ver o que significa cada um. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.